Hoje, meus irmãos, como eu falei no louvor, nós vamos falar um pouco sobre o poder de Deus, sobre o poder de Jesus, mas também sobre as nossas atitudes diante a esse poder. O que nós temos que fazer diante a esse poder, né? O que é esperado de nós diante a um chamado de Jesus. Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês hoje, que eu gostaria de fazer para vocês hoje é: se Jesus chegasse para vocês e perguntasse assim, e aí, o que você quer hoje? Charles, o que você deseja? Gustavo, o que você deseja? Qual seria a resposta de vocês? E assim, eu acredito que viriam muitas respostas genuínas. Poxa, eu quero a solução para aquele problema que está difícil de resolver. Eu quero a cura para aquela doença que tá difícil dos médicos diagnosticarem. Eu quero, sei lá, uma estabilidade emocional. Né? Eu estou me sentindo muito ansioso, depressivo. Quero uma estabilidade emocional. Eu quero, sei lá, o livramento de um pecado. Poxa, esse pecado me atormenta tanto. Jesus, me livra disso. E são desejos genuínos. Se nós formos parar para pensar, são desejos genuínos. Não é nada assim, eu quero ser rico, quero uma Ferrari. Não, são desejos genuínos. E todas essas coisas, diante do que a gente lê nos evangelhos, são passíveis de Jesus fazer. Jesus é poderoso para fazer tudo isso. E não só poderoso para fazer tudo isso, mas Ele pode olhar para tudo isso e falar assim, não, realmente, toma, pode pegar, é teu. Porque se a gente for ver nos evangelhos, a gente for acompanhar os evangelhos, Jesus, Ele curou cegos, coxos, mudos, Ele expulsou demônios, doenças, Ele promoveu comida para saciar os famintos. Ele tem poder para tudo isso. Mas lá em João 6,26, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, eu vou comentar para vocês, lá em João 6,26, depois que Jesus faz o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, Jesus olha para o povo e Jesus diz para essas pessoas que essas pessoas não estão atrás dele por conta da importância dos milagres que ele fazia, mas por conta do que elas ganhavam por isso. As pessoas não estavam lá para ver e presenciar o poder do Messias Jesus, mas elas estavam lá porque sua fome estava sendo saciada, porque suas doenças estavam sendo curadas. Então Jesus sabia disso. Diante, ao que a gente lê nos evangelhos, Jesus curava, mas Ele também sabia que as pessoas estavam indo até Ele pelo benefício que elas tinham. E Jesus, Ele pode fazer, Ele tem esse poder para fazer. O que a gente vê nos evangelhos é que as pessoas não estavam se importando com o mar sendo acalmado, com o poder de Jesus para acalmar o mar, mas com a segurança que isso trazia para elas. Eles não estavam preocupados com o pão sendo multiplicado, mas pela fome que estava sendo saciada, pelo demônio que estava sendo expulso, mas pela paz interior que estava se sentindo depois do demônio expulso, por saciar a tentação, mas pelo bem-estar que se sente por não precisar mais lutar contra aquele pecado. Era por isso que essas pessoas estavam indo até Jesus. E Jesus, Ele tem poder para fazer, Ele pode fazer e Ele faz. Mas como está o nosso coração com relação a isso? O nosso relacionamento com Deus com relação a isso? Nós somos interessados o suficiente para saber qual é a vontade de Jesus para a nossa vida?
e nós conseguimos pedir em oração aquilo que Ele tem de vontade para nós, ou nós nos colocamos nesse lugar de desejar aquilo que é confortável para nós, aquilo que é interessante para nós, aquilo que vai nos trazer prazer e segurança. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Marcos 10, 46. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venham, ele está te chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Meu irmão, baixe sua cabeça, eu quero orar por nós. Papai, peço, Deus, que nesse momento abra os seus corações, abra os nossos corações. Senhor Jesus, envie o seu Espírito Santo para que o seu Espírito Santo nos conduza nesse momento e para que não sejam os nossos ouvidos humanos, mas o nosso coração de pedra se transformando em coração de carne. O nosso coração duro amolecendo. Senhor Deus, eu também te peço que me instrua nesse momento, para que não sejam as minhas palavras, Senhor Jesus, que sejam as suas palavras na minha boca, Pai, que seja somente a minha voz aqui, a voz de um pobre pecador, Deus, que foi encontrado por você, e que não seja nada da minha capacidade, mas simplesmente o teu Espírito Santo me conduzindo. Faça essa oração, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele relata essa passagem, a passagem do cego Bartimeu. E o cego Bartimeu fazendo um pedido legítimo. Afinal, ele queria que a sua deficiência fosse curada, ele não enxergava, né? E é interessante porque, se nós voltarmos um pouco na leitura, a perícope antes dessa vai falar sobre um desejo estranho de Tiago e João. Tiago e João, eles queriam sentar-se à direita de Deus no reino. Eles queriam lugares privilegiados no reino. Então, enquanto um deseja ser como todo mundo, que enxergava, os outros dois queriam ser mais do que todo mundo. Queriam ser além do que todos eram. Então Marcos, ele traz esse relato, e eu acredito que o Espírito Santo conduziu para que esse relato fosse um após o outro, justamente para trazer esse contraponto. O desejo superficial de Tiago e João, mostrando que o contraponto do desejo superficial de Tiago e João com o desejo do cego Bartimeu, mostrando que aquele pedido de Bartimeu era um pedido genuíno. Era algo que realmente deveria ser feito. Mas nós veremos no decorrer da manhã de hoje que o pedido de Bartimeu e a realização do milagre através de Jesus não foi simplesmente a recuperação da visão de Bartimeu, mas muito mais do que isso. Muito mais que tornar Bartimeu mais parecido com todos nós que enxergamos, né? E contrapor o desejo pecaminoso de Tiago e João de participar do reino de Deus, ou ter lugar de honra
né, no reino de Deus. E o primeiro ponto que me chama a atenção nessa passagem, meus irmãos, é que Marcos nos informa que esse mendigo ele estava à beira do caminho. E pode parecer uma simples informação, ele estava às margens do caminho onde os transeuntes passavam. Mas eu queria puxar a memória de vocês sobre uma passagem, sobre uma parábola, que fala sobre as sementes caindo em tipos diferentes de solo. Vocês lembram disso? Vou contextualizar vocês. Jesus está falando sobre o reino de Deus e sobre a proclamação do Evangelho. E então ele conta a parábola das sementes caindo em diferentes, o semeador derramando as sementes em diferentes tipos de solo. Existe um tipo de solo que é o solo fértil, onde a semente cai, brota, germina e dá frutos, 30, 60, 100 por um. Esse é o coração que está preparado para receber o Evangelho. O coração que quando recebe o Evangelho, independente do tempo que demora, aquilo brota, cresce, toma corpo e começa a dar frutos. Existe um outro tipo de solo, que é o solo em meio aos espinhos, aos abrolhos. A semente cai nesse solo e germina. Mas quando ela começa a crescer, ela é sufocada por esses espinhos. E o entendimento é que esse solo é como se fosse aquele coração que recebe a palavra, entende a palavra faz sentido, mas logo as preocupações da vida começam a abafar essa palavra e isso não começa a ter tanto sentido mais. Mas por que eu estou sofrendo? Mas por que isso acontece comigo? E aí então ele deixa a palavra de lado e segue a própria vida. Existe um outro tipo de solo ainda, que é o solo pedregoso. Ou seja, ele tem pouca terra. A raiz ela não consegue se aprofundar. Então ela rapidamente cresce, rapidamente germina, mas assim que o sol bate ela seca. E ela não tem tempo nem para dar frutos. Este é o coração que ele é afligido pela ansiedade, pelas emocionalidades, pelas dificuldades. Recebe a palavra e meu Jesus é minha vida, eu vou lá, vou fazer o Legendários, vou correr atrás de todo mundo, falar do Evangelho para todo mundo, mas aí de repente quando ela se vê diante a seu próprio coração, às suas próprias dificuldades, ela não consegue mais seguir em frente e acaba que também não dá frutos. Mas existe um tipo de solo que é o tipo de solo que eu gostaria de fazer a correlação com a palavra de hoje, que é o solo à beira do caminho. Algumas sementes caem à beira do caminho, então as aves vêm, pegam essas sementes, comem e levam embora. Não dá nem tempo de germinar, de criar raízes, de brotar. É um solo duro, é um solo pisoteado, é um coração duro e um coração pisoteado onde a palavra não tem nem sequer um resquício de tentar fazer algum efeito. É nesse lugar que o cego está sentado, à beira do caminho. O cego está sentado num lugar onde há corações endurecidos. O cego está sentado num lugar onde há um solo pisoteado, corações pisoteados, endurecidos. É nesse lugar que o cego está. E o solo à beira do caminho é esse coração duro, pisoteado, onde a palavra não entra, onde o Evangelho não cria raízes, não germina e não dá frutos. Esse é o lugar onde o mendigo à beira do caminho está. Outra característica que nós vemos nessa passagem é que esse mendigo, ele tem um nome, ou quase um nome. Vocês sabem que os nomes eles têm significados. E se a gente lê a Bíblia, isso se intensifica ainda mais. Os nomes eram dados para os filhos judeus até como um nome profético, né? Se a gente for ver lá em Gênesis, por exemplo, quando a gente
começa a ler, a gente vai ver que existiu a Torre de Babel, onde Deus desceu e separou todos os povos através da diversificação das línguas. E quando a gente vai ver o relato dos descendentes dos filhos de Noé, a gente vai ver um cara chamado Peleg. E ele recebeu esse nome por quê? Porque foi quando a terra foi dividida. Então, os nomes, eles têm esse significado. E isso não é diferente com Bartimeu. Alguém de vocês aí tem uma Bíblia Almeida? Almeida alguma coisa? A tua não é Almeida, Lu? A tua é difícil, a tua é aquelas... Almeida? Você pode abrir para mim, Lu, por favor, lá em Mateus 16, versículo 17? Mateus 16, versículo 17. Isso. O que está escrito, por favor, Lu? Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Obrigado, Matei. Primeiro que essa é a passagem que dá nome para a nossa igreja, né? A confissão de Pedro. Mas segundo, se atentem ao que está escrito ali. Quando Jesus chama Simão, ele fala Simão Barjonas. Será que Barjonas era o sobrenome de Simão? Você abriu aí não? Em Mateus? Abriu? Você lê para mim? Isso. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Tá bom. Simão, filho de João, ou filho de Jonas. Bar significa filho. Bar em hebraico significa filho. Então, Bartimeu era filho de Timeu. E quando a gente vai ler a palavra, ela vai dizer assim: um mendigo cego chamado Bartimeu, que era filho de Timeu. Bartimeu não era o nome do cego. Bartimeu era a origem do cego. Ele era filho de Timeu. Então, ok. Talvez Bartimeu não tivesse nenhum nome. Ele tinha só uma origem. Ah, aquele mendigo cego lá que fica à beira do caminho, filho do Timeu. Era como ele era conhecido. Era tipo o irmão de Jorel. Vocês já viram aquele desenho, o irmão de Jorel? Ele não tem nome, ele é o irmão de Jorel. Então, meus irmãos, o mendigo, ele não tinha um nome. Talvez ele tivesse uma origem, vamos ver, vamos ir mais a fundo para entender isso. Mas ele era o simples filho de Timeu, o mendigo cego à beira do caminho. Esse mendigo que não tinha nome, que estava à beira do caminho, mas pode ter uma origem, vamos tentar entender. O seu nome diz que, a palavra diz que o seu nome era Bartimeu, ou que ele era filho de Timeu. Já que o nome tem um significado, o que será que significa Timeu? Timeu é um derivado da palavra tamé, em hebraico, que significa impuro. Ou seja, Bartimeu era conhecido como filho da impureza. Provavelmente por causa da sua deficiência, o chamavam assim. Então ele não tinha nenhuma origem mais, porque ele não era mais o filho do Timeu. Talvez o Timeu nem existisse. Ele era o filho da impureza. Um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Bartimeu, ele não tinha um nome, nem uma origem, mas, calma lá, ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade. Ele era fruto da impureza. Ele era fruto do pecado. Alguns judeus iam dizer que ele estava naquelas condições por causa do pecado dos seus pais. Ele estava colhendo frutos do pecado dos seus pais. Ele era filho da impureza, filho do pecado dos seus pais.
Outros judeus, um pouco mais tardios, vão falar que ele era resultado dos seus próprios pecados de vidas passadas. Alguns judeus acreditavam em vidas passadas. Ou seja, ele tinha uma identidade. Qual era essa identidade? Ele era resultado do pecado. Seja dos seus pais, seja dele mesmo, era isso que ele era. O mendigo à beira do caminho era conhecido como o resultado dos seus próprios pecados. Então é por isso, meus irmãos, que esse mendigo cego estava à beira do caminho. Um lugar pisoteado, um lugar endurecido, e ele era conhecido como filho da impureza. Imaginem como era o coração desse homem. A dificuldade dele olhar para as coisas da vida, um homem marginalizado, colocado à beira do caminho para não atrapalhar os transeuntes, sendo chamado de filho da impureza, resultado do pecado. Será que ele estaria com o coração preparado para receber o Evangelho? Será que ele estaria suscetível para receber Jesus, para receber o Salvador? O fato é que, independente se ele está preparado ou não, ele conhece sobre a profecia do Messias. Porque ele não chama Jesus pela sua origem. Jesus, filho de José, vem cá. Ou pela sua identidade, né? Ou pela sua origem, Jesus de Nazaré, vem cá. Ele chama pela identidade, pela origem divinas de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, aquele que deveria vir e sentar no trono, enquanto eu estou aqui sentado à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, aquele que deveria vir e reinar sobre todos os povos, enquanto eu estou aqui mendigando. Jesus, filho de Davi, aquele que deveria vir para ser o Messias, o filho da santidade, o filho da pureza, enquanto eu estou aqui sentado à beira do caminho, sendo conhecido como resultado do pecado, filho da impureza. Caminhando um pouco mais à frente no texto, nós vemos que o mendigo ele não estava sozinho com Jesus, existiam outras pessoas. E nós vamos ver como essas pessoas reagem a essa cena. E o texto nos dá a entender que não são dois tipos de pessoas diferentes que reagem de formas diferentes, mas são as mesmas pessoas que reagem de forma diferente dependendo de como Jesus reage. Acompanhou? Muito bem. Primeiro, uma reação de desprezo, mandando o mendigo calar. Você é resultado do pecado, filho da impureza, fique quieto. Como se eles estivessem incomodados com o clamor de um necessitado. Meus irmãos, por quantas vezes nós nos incomodamos com o desconforto de ter que fazer algo a mais por alguém que está clamando? Ah, mas nós não temos estrutura para receber essa pessoa. Ah, mas essa demanda é demais para nós somos pequenos, uma simples plantação. Na verdade, nós estamos calando os clamores dos necessitados. Mas depois que Jesus chama o mendigo cego, aí a reação é diferente, é de aprovação. Os mesmos reprovadores agora aprovam a existência e os clamores do mendigo cego. Anime-se, Jesus está te chamando, vai lá para frente, aceita Ele.
O fato, meus irmãos, é que não está nas nossas mãos julgar quem merece e quem não merece ser chamado por Jesus. Afinal, o filho da impureza, o mendigo, resultado do pecado, foi chamado por Jesus. Afinal, o filho da impureza, o mendigo, sentado à beira do caminho, resultado do pecado, foi chamado por Jesus. Afinal, os mendigos, resultados do pecado, filhos da impureza, foram chamados por Jesus. Quem somos nós para julgar aqueles que estão clamando, aqueles necessitados que estão clamando? Então, meus irmãos, o texto segue. E o filho da impureza, sem origem, sem nome, resultado do pecado, sentado à beira do caminho, recebe o chamado. O que ele faz? Primeira característica que nós vemos é que ele faz aquilo que o jovem rico não conseguiu fazer: abandonar tudo que ele tinha. Imagina, para um mendigo sentado à beira do caminho, diante ao mau prazer do clima, frio, chuva, sol, a capa era a coisa que ele tinha de mais importante. Protegia ele de tudo isso. E nessa época, as capas eram importantes para todas as pessoas. Eu olhava para alguém e eu reconhecia o que essa pessoa era ou o poder que ela tinha pela capa que ela usava. E é claro que isso não era diferente com o mendigo. Quando alguém olhava a capa do mendigo, falava: você é mendigo, só pela capa que ele tinha. Então, quando o mendigo deixa tudo que ele tem para trás, quando o mendigo deixa a capa que ele tem para trás, ele não está dizendo só: para mim isso aqui não interessa mais porque agora eu quero depender do que você vai me dar. Para mim não interessa mais a proteção que essa capa me dá no dia de frio. Mas ele também está falando: a partir de agora, vocês não irão mais me reconhecer como mendigo, cego, sentado à beira do caminho, filho da impureza e resultado do pecado. E ele deixa a capa para trás. Assim como os discípulos deixaram os barcos, suas profissões, seu dinheiro, sua família, deixaram tudo que tinham, tudo que os mantinham presos em suas identidades, pescadores, cobradores de impostos, fanáticos religiosos, para ganhar uma nova identidade, filhos de Deus, pescadores de homens, pastores de ovelhas. Bartimeu, ele faz o mesmo. Ele deixa tudo para trás, dizendo que ele não é mais um mendigo cego à beira do caminho, resultado do pecado. Assim como Pedro, André, que falaram: a gente não quer mais os nossos barcos. Há um entendimento que talvez eles tivessem vários barcos, fossem empreendedores da época. Tiago e João olham para o pai e dizem: falou, muito obrigado, Deus abençoe. Um cara conhecido como Levi, Mateus, ele trabalhava para o Império Romano cobrando impostos. Ele vira as costas para o Império Romano e vai seguir Jesus. Um cara chamado Simão Zelote era um fanático religioso. Os zelotes, eles eram conhecidos por até assassinar pessoas que iam contra aquelas regras estritas, rígidas do judaísmo. Simão o Zelote virou as costas para os amigos assassinos para seguir Jesus. Ele não estava nem aí o que aconteceu com ele. O cego, à beira do caminho, sentado, filho do pecado, filho da impureza, resultado do pecado,
fez a mesma coisa. E a partir daí, o mendigo cego à beira do caminho, ele deixa de ser o mendigo cego à beira do caminho. E ele começa a se tornar um filho. Não o filho da impureza, resultado do pecado, mas o filho de Deus. Outra característica que nós vemos quando Bartimeu recebe o chamado é a prontidão. Assim como os discípulos de prontidão aceitaram o chamado de Jesus, deixando seus barcos, deixando suas famílias, deixando o seu emprego, deixando o seu fanatismo religioso, o cego também responde prontamente. E a palavra diz que de um salto. E o entendimento desse de um salto é como se fosse um animal pulando, um cervo pulando. É racional para o cervo ficar pulando? Quem já viu o Net Geo vai ver, ele só pula, não é isso que ele sabe fazer. E o cego instintivamente reage, saltando de um pulo, indo ao encontro do seu Senhor. E ele tem essa reação como se tivesse encontrado a pérola de grande valor. Como se ele tivesse encontrado aquilo que ele procurava a vida inteira, como se ele tivesse encontrado a cura para sua cegueira. Como se ele tivesse encontrado o pai que ele nunca teve. Como se ele tivesse encontrado a sua origem. Como se ele tivesse encontrado um caminho, um propósito. Outra característica que nós vemos depois do chamado do cego é que ele faz tudo isso com fé. E é uma fé inabalável, uma fé que não se cala quando é reprovada. Mesmo que dissessem para ele se calar, ele continuava clamando. Uma fé que não se abala quando não é reconhecida. Mesmo que chamassem ele de filho da impureza, ele continuava com fé. Uma fé que não se dissipa quando não se sabe de onde veio. Mesmo ele não sabendo sua origem, não entendendo sua origem, ou as pessoas o julgando de uma origem duvidosa, a sua fé não se abalava. E por quê? Porque essa fé, ela vem do próprio Deus. Essa fé é colocada no coração do cego pelo próprio Deus. É por isso que ela não se dissipa, é por isso que ela não se cala, é por isso que ela não desaparece. Porque a partir do momento que Deus começa a boa obra, Ele é fiel para terminar. Quando Jesus pergunta o que o cego, mendigo, sem nome, sem origem, filho da impureza e resultado do pecado, sentado à beira do caminho, quer, ele poderia responder várias coisas, diante a todas essas características que eu acabei de dar. Ele podia pedir dinheiro para sair da beira do caminho, podia pedir um emprego, então, não, dinheiro não quero assistência, quero oportunidade. Ele poderia pedir uma família, uma casa. Mas profeticamente, o cego olha para Jesus e fala: anablepso. O que é isso? Anablepso. Anablepso é a palavra em grego que, nesse contexto aqui, nós conseguimos entender como: eu quero voltar a enxergar. Eu quero ver de novo. Mas se nós formos estudar a palavra, o prefixo ana, de anaplepso, tem um entendimento de altitude, de altura. Então o cego, ele não simplesmente fala anaplepso porque ele queria voltar a enxergar.
mas ele fala anaplepso porque existe um lugar para onde ele quer olhar, que é para o alto. Ele pedir, implorar para Jesus, desejar de Jesus anaplepso, tem um significado de cura física, mas também tem um significado de cura espiritual. Então, de forma espiritual, diante a fé recebida por Deus, colocada pelo Espírito Santo no coração dele, nós podemos dizer que o cego não desejou simplesmente enxergar de novo, mas ele também desejou que pudesse olhar para cima, olhar para Deus, olhar para Jesus. E aí então, meus irmãos, a partir disso nós entendemos que a cura do cego significou muito mais do que ele voltar a enxergar, mas deu para ele uma nova identidade. Ele não é mais filho da impureza e resultado do pecado, agora ele é filho de Deus. Ele não é mais o cego sentado à beira do caminho, agora ele tem um propósito. Ele não é mais o Bartimeu, ele é o homem. A palavra vai dizer, lá no verso 52, que o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. A partir de agora, o nome do homem estava escrito no livro da vida. Ele não era mais considerado filho da impureza, mas um filho de Deus, seguidor de Jesus. Se antes ele estava à beira do caminho, com o solo pisoteado, agora ele está pelo caminho, seguindo Jesus. Ele agora tem uma visão, ou melhor, ele agora tem a visão, tem uma identidade e o mais importante, ele tem um propósito de andar pelo caminho, seguindo Jesus, olhando para o alto. Meus irmãos, caminhando para o final. Por mais que Bartimeu não tivesse um nome, não tivesse uma origem, e ele tivesse uma identidade deturpada, julgada pela sociedade, que o definia publicamente como impuro, como resultado do pecado, Deus lhe deu a fé, o chamou e o conduziu até Jesus. Todas as probabilidades seriam de que ele ou continuasse à beira do caminho ou ele resolvesse de alguma outra forma. Mas através da fé que Deus deu para ele, ele foi até Jesus. Ele foi conduzido até Jesus. Porque, meus irmãos, não há nada impossível para a vontade de Deus, para a autoridade do nome de Jesus e para o poder do Espírito Santo. A partir do momento que Deus decide, que Deus deseja, essa coisa é feita. Não há um coração endurecido que não amoleça. Não há um cego que não volte a enxergar. Não há um impuro que se purifique. Não há um indigente que não ganhe uma identidade. E não há um mendigo à beira do caminho que não ganhe um propósito. Seguir Jesus pelo caminho, olhando para cima. Indo para a aplicação dessa palavra, meus irmãos. Pode ser que alguns aqui estejam nesse lugar, à beira do caminho. E através da fé colocada em seus corações duros e pisoteados, estão clamando para que Jesus lhes dê a visão. Para que possam olhar para cima e assim possam ganhar um novo nome, uma nova identidade e um propósito. Para você, meu irmão, Jesus te chama nesse momento a deixarem de ser filhos da impureza, resultados do pecado, e a passarem a ser filhos dele. Aqueles que têm um nome,
nós receberemos na nossa igreja alguns Bartimeus, filhos da impureza, de coração duro, pisoteados, sem nome, sentados à beira do caminho, sem identidade, sem propósito. Nós não podemos calá-los, nos incomodar com eles. Nós precisamos encorajá-los a levantar prontamente e deixar tudo para trás, porque Jesus está chamando. E aqueles que aceitaram, nós temos entre nós aqueles que recém aceitaram, que estão vivendo o primeiro amor, aqueles que acabaram de deixar sua capa para trás e agora tem um nome, uma identidade, um propósito. Seguir Jesus pelo caminho, com a visão recuperada, sem escama nos olhos e olhando para o alto. Com as práticas espirituais, leitura bíblica, jejum, oração, com a busca incessante por conhecimento de quem Deus é, por comunhão com os irmãos. É isso que é esperado de nós. Amém, meus irmãos?